Imagina viver trancada, isolada do mundo exterior, por simplesmente sentir o que qualquer ser humano sente: amor, desejo, angústia, emoções comuns, naturais, mas que, durante séculos, foram tratadas como pecado, principalmente quando vinham de mulheres, pior ainda, de freiras. Hoje você vai conhecer uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu, um lado sombrio da fé institucionalizada. E se você é do tipo que acredita que nem tudo que parece sagrado é justo, então esse vídeo é para você. Já deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente revela o que tentaram esconder por séculos, e quanto mais você participa, mais o algoritmo entende que essa verdade precisa ser espalhada. Bora juntos resgatar a história real e libertar o que ainda está preso. Durante muito tempo, o papel da mulher dentro da estrutura da igreja foi delimitado por uma ideia quase utópica de pureza absoluta. A freira ideal era alguém que vivia para servir, para orar, mas não para sentir. O voto de castidade, mais do que um compromisso espiritual, se tornou um contrato de repressão emocional. Amar só a Deus, desejar nunca. Qualquer faísca de sentimento carnal era considerada uma ameaça à alma e à estrutura sagrada do convento. Mas e quando essa ameaça acontecia? O que faziam com essas mulheres? A resposta é simples e assustadora. Elas eram removidas, trancadas, esquecidas. Muitos desses conventos históricos, principalmente durante a Idade Média e a Contra-Reforma, escondiam espaços internos chamados de celas de reclusão ou salas de penitência. Eram ambientes frios, escuros, isolados do convívio com as demais irmãs. Oficialmente, diziam que era um lugar para meditação e purificação. Na prática, prisão. E o motivo da prisão? Emoções humanas. Em alguns casos, essas freiras eram enviadas por terem se apaixonado por um padre, por outro homem ou até mesmo por outra mulher, o que na época era tratado com escândalo absoluto. Outras simplesmente foram vítimas de abuso e, em vez de serem acolhidas, foram punidas. E não pense que isso era algo raro ou extremo. Em muitas ordens religiosas, bastava uma denúncia, às vezes sem prova nenhuma, para que uma freira fosse isolada por tempo indeterminado. Quem fazia essa denúncia? Podia ser outra irmã, um superior ou até mesmo um parente. Afinal, algumas famílias influentes usavam os conventos como depósito de filhas que envergonhavam a honra da família. Gravidez indesejada, espírito rebelde, recusa em casar com quem o pai escolheu, tudo era motivo para vestir o hábito e ser corrigida. Esses espaços secretos não estão nos roteiros de visita dos conventos turísticos. Poucos sabem de sua existência. Mas pesquisadores, historiadores e ex-integrantes de ordens religiosas têm revelado ao longo dos anos os bastidores desse controle. Existiam rituais de punição, jejuns prolongados, votos forçados de silêncio, castigos físicos disfarçados de mortificação espiritual. A lógica era clara: calar o corpo para purificar a alma. Só que, ao calar o corpo, calava-se também a voz, a identidade, a história daquelas mulheres. Muitas cartas escritas por freiras enclausuradas foram encontradas em arquivos escondidos. Algumas só vieram à tona séculos depois. Nelas, vemos desespero, dor, mas também resistência. Freiras que suplicavam por perdão sem saber o que haviam feito. Outras que clamavam pelo direito de sentir. Algumas que, mesmo presas, escreviam orações carregadas de revolta e fé ao mesmo tempo. Fé em Deus, mas não mais nos homens que o representavam. Em uma dessas cartas, datada do século XVII, uma freira anônima escreve: "Se amar é pecado, então meu coração foi condenado sem julgamento." Essa frase ecoa até hoje, porque o que mais assusta nessa história não é o rigor das regras, mas a ausência de compaixão. A espiritualidade virou prisão, e quem ousava questionar pagava o preço mais alto:
o esquecimento. Mas nem todas se calaram. A partir do século XVIII, algumas mulheres dentro da igreja começaram a se levantar contra esses abusos. Freiras que tinham acesso à escrita, à teologia, ou que ganhavam respeito por sua liderança, passaram a denunciar as injustiças internamente. Algumas conseguiram fugir, outras encontraram formas de registrar suas dores em diários secretos. Há registros de congregações inteiras que foram dissolvidas após denúncias de maus tratos. Com o tempo, essas denúncias começaram a ecoar fora das paredes dos mosteiros. Pesquisadores se debruçaram sobre arquivos proibidos, cartas escondidas, diários rasgados e até túmulos clandestinos. A verdade foi surgindo aos poucos. E quanto mais se escavava o passado, mais claro ficava. O pecado nunca foi o desejo. O verdadeiro pecado era o silêncio. A história dessas freiras não é uma crítica à fé, mas sim a manipulação da fé. A religião, em sua essência, fala de amor, liberdade e compaixão. Mas quando usada como ferramenta de controle, vira um instrumento de medo. O que essas mulheres viveram serve como alerta para todos nós. Ainda hoje, quantas pessoas vivem conventos invisíveis? Quantos ainda se sentem culpados por sentirem? Quantos têm medo de falar, de amar, de existir? Talvez você não esteja em uma cela, mas se já se sentiu condenado por algo que é parte da sua humanidade, então você entende, mesmo sem perceber, o que essas mulheres passaram. A boa notícia é que hoje temos voz, temos escolha, e podemos resgatar essas histórias não para condenar a fé, mas para libertá-la. Nos arquivos esquecidos de conventos antigos, encontraram-se pedaços de papel manchados pelo tempo e pela dor. Eram cartas nunca entregues, escritas por mãos trêmulas de mulheres que imploravam não por liberdade, mas por compreensão. Algumas eram endereçadas a Deus, outras às suas famílias. Mas todas tinham uma coisa em comum: o silêncio como resposta. Uma delas dizia: se não posso falar, ao menos escrevo para não morrer por dentro. Cada palavra dessas cartas é um grito abafado, um último esforço para manter a sanidade dentro de muros que chamavam de sagrados, mas que aprisionavam a alma. Essas vozes caladas por séculos finalmente encontraram leitores e hoje encontram você. Durante séculos, uma ideia foi plantada como semente dentro das igrejas, que o medo era o melhor caminho para alcançar a salvação. As freiras eram ensinadas que o corpo era inimigo da alma, que qualquer pensamento impuro era uma porta para o inferno. Essa teologia não libertava, ela aterrorizava. E quando o medo é maior do que a fé, a religião deixa de curar para começar a ferir. A espiritualidade virou uma prisão mental, onde o pecado não era mais um ato, mas um pensamento. E quem pensava sofria em silêncio. Muitas mulheres internalizaram essa culpa e passaram a acreditar que sua própria existência era uma falha. O mais trágico é que algumas morreram acreditando nisso. O primeiro caso vem da França do século XV. Uma jovem freira chamada Marguerite foi isolada após confessar ter sonhado com um homem. Ela nunca o tocou, mas foi acusada de pecado e enclausurada por 20 anos. O segundo, da Itália, envolve uma freira chamada Caterina, que denunciou um padre por abuso e foi a única punida, transferida para um convento rural onde nunca mais foi vista. O terceiro é recente. Na década de 1950, em um convento argentino, freiras grávidas foram trancadas em celas subterrâneas. Algumas deram à luz ali mesmo, longe de qualquer assistência. Os bebês eram retirados e desapareciam. 3 histórias, 3 épocas, mas a mesma estrutura: punir a mulher, proteger o sistema. A história se repete, apenas troca os rostos. E a pergunta que fica é: quantas outras ainda estão ocultas? Nem todas aceitaram o silêncio imposto. Ao longo dos séculos, algumas freiras se levantaram. Elas não gritaram, escreveram, desafiaram, fugiram. Enfrentaram o julgamento do clero e o exílio, mas deixaram rastros. Uma delas declarou em um diário: não fui feita para me calar.
Fui feita para servir a Deus, não aos homens que o usam como escudo. Essas mulheres pagaram um preço alto, mas foram sementes de resistência. Porque mesmo dentro dos muros mais altos, a liberdade sempre encontra uma rachadura por onde escapar. E foi por essas rachaduras que essas freiras corajosas começaram a mudar tudo. Não com violência, mas com palavras. E palavras, quando ditas na hora certa, têm o poder de derrubar paredes de pedra. No século XVII, no México, uma freira chamada Sor Juana Inés de la Cruz usou a inteligência como arma. Poeta, filósofa, cientista e escritora, ela começou a questionar a limitação imposta às mulheres. Sua voz incomodava tanto que a igreja exigiu seu silêncio. Ela obedeceu por pouco tempo. Seus textos se espalharam pela América e Europa, inspirando outras mulheres. Sor Juana não fugiu fisicamente, mas escapou pelas palavras. Sua fuga foi intelectual. Sua coragem monumental. Ao ser silenciada oficialmente, ela escreveu sua última obra com o próprio sangue, como ato de protesto. Hoje é símbolo da resistência feminina contra a opressão religiosa. Sua história prova que, mesmo em celas de silêncio, a mente ainda pode gritar. E às vezes, esse grito atravessa os séculos. Muitos conventos antigos escondem mais que arquivos. Escondem ossos, túmulos não identificados, registros sumidos, corpos enterrados em locais secretos. Mulheres que morreram enclausuradas, sem funeral, sem nome, sem história. Algumas foram consideradas possuídas, outras pecadoras irrecuperáveis. Suas existências foram apagadas como se nunca tivessem importado. Mas cada pedra sem nome representa uma vida sufocada pela intolerância religiosa. Hoje, pesquisadores e ativistas lutam para dar nomes a esses corpos e contar o que aconteceu, porque enquanto houver silêncio, a injustiça continua viva. E quando contamos essas histórias, devolvemos a essas mulheres algo que lhes foi tirado: o direito de existir. Dentro dos arquivos do Vaticano, existem milhares de documentos nunca revelados ao público. Muitos falam de casos de freiras enclausuradas, denúncias abafadas, práticas de punição. E por que esses documentos permanecem trancados? Porque eles não mostram santos, mostram erros. Mostram o lado humano e falho da instituição. O segredo é mais conveniente que a reparação, mas algumas páginas escaparam, vazam, circulam entre estudiosos. E quanto mais sabemos, mais entendemos que a fé verdadeira não precisa se esconder atrás de segredos. A verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora. E a igreja que tiver coragem de encará-la de frente será mais forte, não mais fraca. Porque só cura quem reconhece a ferida. Hoje, talvez os conventos físicos tenham mudado, mas os invisíveis ainda existem. Mulheres ainda são ensinadas a sentir culpa por desejar, vergonha por existir. Muitos ainda ouvem que espiritualidade exige sofrimento, que liberdade é sinônimo de perdição. A repressão mudou de forma, mas não desapareceu. Agora ela vive nas palavras, nos olhares de julgamento, nos púlpitos que confundem fé com dominação. Quantas mulheres ainda vivem enclausuradas mentalmente, emocionalmente? Quantas ainda têm medo de se expressar por medo do pecado? A história das freiras trancadas não é coisa do passado. Ela ecoa hoje e talvez esteja ecoando dentro de você. Existe um tipo de fé que não prende, mas liberta. Uma espiritualidade que acolhe o humano, que entende que o erro faz parte do caminho, que o corpo é sagrado, que o amor é expressão divina. Esse tipo de fé não precisa de celas nem de silêncio. Precisa de verdade. A libertação dessas freiras não está só em abrir as portas de pedra, está em abrir os olhos de quem assiste a esse vídeo agora. Está em resgatar o que foi apagado, em dar nome às dores escondidas, em reconhecer que a fé mais forte é aquela que sobrevive ao questionamento, porque só quem duvida com sinceridade tem chance de crer com profundidade. E é por isso que esse vídeo existe. Não para atacar, mas para iluminar, para dar nome às que foram apagadas. Para mostrar que até nas sombras do silêncio existiam corações pulsando por liberdade. E se essa história te tocou,
Compartilha com alguém que precisa entender que o amor nunca foi pecado. Comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso. Você já viveu algum tipo de prisão invisível? Cada comentário, cada like, cada novo inscrito aqui ajuda essa verdade a chegar mais longe. Porque se depender da história oficial, essas mulheres jamais teriam existido. Mas agora, você sabe da existência delas. E já não dá mais para fingir que não ouviu seus gritos em silêncio.